Esse vídeo vai trazer um breve panorama da República Oligárquica, principais movimentos sociais que ocorreram dentro desse período, conceituação sobre república e até a Semana da Arte Moderna um pouquinho, tá? Então, vamos começar pela República Oligárquica, então, que é um termo utilizado para o período aí entre 1894 e 1930, então em que o Brasil foi governado por grupos ligados ao café, tá? Minas, São Paulo, tá? Então política do café com leite. Então o termo oligárquica, né, significa que o poder ele estava concentrado aí num grupo pequeno, né, em uma elite. E nesse caso aí, a elite cafeeira. Então, esse período aí, juntamente com a República da Espada, então que foi de 1889, da proclamação até 1894, vão fazer parte, então, da República Velha, chamada assim. Então, a conceituação de república, né? Então, república é uma forma de governo, então, na qual um representante, geralmente aí denominado presidente, é escolhido pelo povo então para ser o chefe de um país. Então a forma de eleição é normalmente realizada por voto livre, secreto, né, normalmente, em intervalos regulares, variando aí conforme então o país e o período também, né? Porém, existem variações aí políticas no regime republicano, como eleições então indiretas, voto não secreto, adoção do parlamentarismo, enfim, várias variáveis aí, né, e definições. Então, com o fim aí do governo dos militares em 1894, o Brasil passou então a ter presidentes vinculados a grupos cafeeiros, que isso tem que ficar bem claro dentro desse período aí da República Oligárquica, tá? Então a maioria dos presidentes ou eram de São Paulo, produtores de café, ou Minas Gerais, então que produziam leite. Assim, esse revezamento, né, entre São Paulo e Minas, como eu tinha mencionado há pouco, né, ficou então conhecido como café com leite. Sempre é bom reforçar, né, essa conceituação, né, da política do café com leite entre as duas oligarquias mais poderosas aí desse período de São Paulo e Minas. Então, essa política do café com leite, né, ela está relacionada com uma troca aí de favores políticos entre o governo federal e o estadual, então, denominada política dos governadores. Então, o governo federal, dentro dessa política dos governadores, ela ajudava, né, nas campanhas eleitorais, então, dentro dos estados, para que essas oligarquias conseguissem assumir o poder e depois, então, as oligarquias dentro dessas regiões, dentro desses estados, ajudavam nas eleições presidenciais. Então era uma troca de favores aí, né? Essa política dos governadores, bem explícita, né? E aí entra uma figura muito importante aí nessa política dos governadores, né? Em algumas cidades do interior, em especial aí no Nordeste, né? Vigorava a prática do coronelismo. Tá? Então, esse coronel aí, ele era o nome que se dava a alguém que por seu poder, então, influenciava na política local. Então, sendo o voto não secreto e através da violência, então, ou o suborno, né? Os coronéis geralmente conseguiam eleger aí os políticos de sua preferência. E essa prática aí ficou conhecida então como voto de cabresto. E essas regiões, então, onde é que esses coronéis tinham esse poder, era então também denominada assim dos seus currais eleitorais, né? Então, bem assim mesmo, dentro de uma ideia animal mesmo, né? Uma dominação social extrema desse coronelismo sobre, né? Também vale lembrar, né, que a República Oligárquica, mesmo com toda essa política dos governadores, troca de favores, essa dominação oligárquica, né, entre São Paulo e Minas, nesse período aí político de poder de poucos sobre a maioria,
a República Oligárquica ela foi um período bem turbulento, né? Sendo que várias revoltas aí, né, sacudiram o país. Então, no geral, essas revoltas mostravam insatisfação diante de um sistema de governo, então que alterava muito pouco as condições de vida da população. E entre as principais nós vamos destacar então algumas, tá? Então, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Vacina, Revolta da Chibata, Cangaço e o Tenentismo. Tá? Então vamos para a primeira aí, um pequeno resuminho bem rápido, tá? Então, a Guerra de Canudos, então ela vai ocorrer entre 1896 e 1897, aonde na Bahia, então o Arraial de Canudos foi criado sob a liderança aí de Antônio Conselheiro, né, um líder messiânico da região e da época, que agregava aí famílias pobres do sertão baiano, né? Então ele reunia aí com suas falas, suas palavras, ele ganhava muitos adeptos. Então o movimento tinha um caráter bem coletivista, messiânico e monarquista, tá? Porque o conselheiro ele atribuía à República os males que sofria a população brasileira. Tá? Então, considerando aí Canudos uma ameaça, o que o governo federal, né, estadual, vão fazer? Mandar o exército para destruir o arraial. Porém, então foram necessários aí 4 expedições para vencer os sertanejos, porque eles conheciam bem o território, né? Sabiam muito bem da questão do relevo, do clima, conheciam a região e sabiam como se defender e como resistir, mas acabaram caindo. Tá? Outra revolta, então, a Guerra do Contestado, né? Um resumão aí bem rápido. Ele vai ocorrer entre 1912 e 1916, numa região então entre o estado do Paraná e Santa Catarina, onde grupos de camponeses dessa região se revoltaram com a concentração de terras e com problemas ligados à construção de uma estrada de ferro. Tá? Porque essa estrada de ferro ela acabou desalojando parte da população local, além de gerar desemprego e monopólio da madeira extraída. Né? E nesse cenário, então, o José Maria, né, outro líder messiânico aí, né, conseguiu reunir várias pessoas, pregando então o coletivismo também e despertando o descontentamento dos líderes locais e do governo. Também nessa guerra aí do contestado, foram mais de 3 anos de luta entre tropas do governo e os camponeses, até a vitória então do exército, né? E esta guerra é considerada a primeira, vale destacar, né, a primeira a utilizar aviões foram usados na guerra do contestado por causa do difícil acesso à região. Outra revolta aí muito forte, né? No período da República Oligárquica foi a revolta da vacina, né, que ocorreu então no Rio de Janeiro, em 1904. Então, os motivos aí da revolta estão ligados à higiene precária no Rio de Janeiro, né, que facilitava a proliferação de doenças. E diante desse quadro, então, o médico Oswaldo Cruz assumiu o compromisso de acabar com a febre amarela e a varíola, decretando vacina obrigatório. E o povo não aceitava ser vacinado à força. Muitos nem conheciam direito à vacina, tinham medo dela, né? E se revoltou, transformando então a capital federal em um campo de batalha. Né? A revolta também expressava a insatisfação da população devido ao desemprego, a fome e a demolição de cortiços do centro da cidade em nome da modernização, né? Então a capital era para se transformar aí numa bela cidade para receber estrangeiros, mostrar que o Brasil tinha uma capital linda e maravilhosa. E os cortiços aí estavam atrapalhando essa modernização, né? Então a população se revolta também e ganhou campo aí com a vacina obrigatória do Oswaldo Cruz. Outra revolta presente, né, muito forte na República Oligárquica, é a revolta da Chibata, que ocorre em 1910, também no Rio de Janeiro. Então, os motivos aí da revolta da Chibata estão ligados aos castigos físicos a que eram submetidos alguns marinheiros através de chibatas. Tá? Então, diante do abuso e dos castigos corporais, alguns marinheiros se revoltaram. Tá? Liderados aí por João Cândido, conhecido como Almirante Negro, e aí vale destacar, né, que
os castigos físicos, a chibata, eram ainda principalmente para os cargos mais baixos dentro da Marinha e para os marinheiros negros. Tá? Então, assim, em 1910, né, a abolição da escravatura já tinha sido em 1888, então aí muitos anos depois, ainda décadas depois, ainda a chibata sendo um castigo para os marinheiros aí, e principalmente a questão negra, né? Então, o então presidente Hermes da Fonseca aí prometeu em troca do fim da revolta o fim das chibatas e perdão então aos marinheiros que se revoltaram. Porém, boa parte das promessas não foram cumpridas, né? Muitos marinheiros foram presos, entre eles João Cândido, né? Até foi internado como louco num sanatório, né? No período, né? Foram traídos então pelo então presidente, né? Hermes da Fonseca. Outra coisa que vale destacar aí na República Oligárquica foi o cangaço, então, que ocorre entre 1870 e 1940. Né? Então, são 70 anos aí no sertão nordestino. Originalmente, os cangaceiros estavam ligados aos interesses de um coronel, porém, com o aumento da miséria no sertão, grupos de cangaceiros aí passaram a atuar de forma independente. Então, essa ideia ligados aos interesses de um coronel é porque eles eram contratados pelos coronéis para gerar o terror com outros coronéis, com alguém que poderia ser uma ameaça política, alguém que pudesse fazer um levante em pequenas cidades no sertão, então, né, alguma pessoa que poderia ser vista como uma ameaça ao coronel, era então abafada aí pelos cangaceiros contratados pelo coronel. Mas com a miséria, com a desigualdade social gritante no sertão, eles acabaram a fazer os seus próprios movimentos aí. Então, os cangaceiros eram considerados fora da lei, aí, saqueadores por uns, né? E justiceiros por outros também. Então, alguns grupos de cangaço aí distribuíam mantimentos roubados a famílias pobres. Então, dá para se dizer assim, ó, alguns historiadores até trazem ele assim como um Robin Hood dos sertões, né? Então, um dos grupos aí de cangaceiros mais famosos, não podemos esquecer, né, foi liderado por Virgulino Ferreira, então conhecido como Lampião, e de sua esposa, então, conhecida como Maria Bonita. Tá? Outro movimento foi o tenentismo, né, que ocorreu entre 1922 e 1927, então em diferentes localidades, tinham em comum o descontentamento com o governo, de certa forma tiveram influência aí no fim do poder nas mãos dos cafeicultores, e a primeira revolta nos tenentes ocorreu em 1922, no Rio de Janeiro, então ficou conhecida como os 18 do Forte. A segunda revolta, ela vai ocorrer então em 1924 em São Paulo, liderados então pelo general Isidoro Dias. E a terceira revolta ocorreu de 1924 a 1927 e ficou aí conhecida como Coluna Prestes. Então, os revoltosos, liderados por Luiz Carlos Prestes, percorreram mais de 10 estados protestando contra o governo. Bem interessante dar uma estudada, uma lida sobre o tenentismo. Tá? E algo que também temos que destacar aí na República Oligárquica foi a Semana de Arte Moderna. Então, a Semana de Arte Moderna aí, ela ocorreu no Teatro Municipal de São Paulo, realizada em 1922 pelo pintor Di Cavalcanti. Então, o evento marcou o início do modernismo no Brasil. Em um período aí repleto de agitações, os intelectuais brasileiros perceberam que precisavam então abandonar os valores estéticos antigos para dar lugar a um novo estilo. Apesar do termo semana, né, o evento ocorreu em 3 dias. Cada dia da semana, então, trabalhou um aspecto cultural: pintura, escultura, poesia, literatura e música. E dentre os escritores aí modernistas, podemos destacar alguns, então, né? O Oswald de Andrade, Guilherme de Almeida e Manuel Bandeira. E na pintura, dá para destacar Anita Malfatti, que realizou a primeira exposição modernista em 1917.
E após esse evento, então, houve um rompimento com o academicismo aí, literário, com a gramática normativa, incorporação na poesia e na prosa da liberdade na expressão de ideias, né? Entre outras mudanças aí na cultura nacional, certo? Ótimos estudos e um grande abraço.